Continuando então o nosso estudo de probabilidade, a gente vai fazer agora mais alguns exemplos aplicando a definição clássica de probabilidade. Então vamos relembrar. A probabilidade de um certo evento A acontecer é o número de elementos desse evento A dividido pelo número de elementos do meu espaço amostral, se eu estiver falando de um espaço amostral discreto e equiprovável, onde todos os resultados têm a mesma chance de acontecer. Equiprovável. Certo? A gente vai ver mais adiante como trabalhar com espaços que não são equiprováveis ou quando não são discretos. A gente vai vendo isso à medida que o nosso assunto for avançando. Então vamos fazer mais um exemplo. Uma urna contém 15 bolas numeradas e essas 15 bolas estão numeradas de 1 a 5. Uma bola é extraída ao acaso da urna. Então essa palavra ao acaso é para dizer pra gente, olha, a gente tirou uma bola e todas as bolas têm a mesma chance de ser retirada. Então, primeiro, quem é o nosso espaço amostral? O nosso espaço amostral é justamente todos os resultados da bola, né? O número que está escrito nessa minha bola. Então, o número 1, 2, 3, até chegarmos no 15. Então, quantos elementos tem esse espaço amostral? Nosso espaço amostral é formado por 15 resultados possíveis, que é o número colocado, então, nessa bola que vai ser extraída da urna. E a gente quer saber qual é a probabilidade de ser sorteada a bola de número 10 e qual é a probabilidade de ser sorteada uma bola de um número maior ou igual a 12. Então, primeiro o item A. Quem que é o evento favorável associado ao item A? Como a gente quer que saia o número 10, a gente tem apenas um resultado favorável, que é exatamente sair o número 10. Portanto, o N de A é igual a 1. E a probabilidade, então, de sair o evento A, do evento A acontecer, será N de A sobre N, que é igual a 1 sobre 15, que em porcentagem é aproximadamente 6,67%. Então, você pode fazer a conta e multiplicando por 100 a gente obtém 6,67%. Agora para o item B. Então, a probabilidade de sair o número 10 é 6,67%. Perceba que, como aqui é um número específico, essa probabilidade é a mesma de sair qualquer outro número entre 1 e 15, né? A probabilidade de sair uma bola com um determinado número vai ser uma chance em 15 de sair aquele resultado. Agora o evento associado ao item B, vamos chamar ele de evento B maiúsculo. Quem são os resultados que são favoráveis nesse caso? De sair um número maior ou igual a 12. Então, a gente está falando do 12, do 13, do 14 ou do 15 como resultados favoráveis. Quantos elementos tem o evento B? 4. Quantos elementos tem o nosso conjunto amostral? 15. Portanto, a probabilidade do meu evento B acontecer será N de B sobre N, ou seja, 4 sobre 15. Se você fizer a divisão, você vai ver que isso aqui é aproximadamente 26,67% de probabilidade. Então, a gente precisa conhecer o experimento para conhecer quem é o espaço amostral e o número de elementos do meu espaço amostral. E a partir, então, desse experimento, a gente vai definir quais são os eventos que a gente quer analisar as probabilidades. Mais um exemplo. Vamos supor que um dado é lançado e a gente observa o número da face que é voltada para cima. E aí pergunta-se, qual é a probabilidade desse número observado na face voltada para cima ser igual a 3, menor que 3 ou menor ou igual a 3? A gente tem que prestar atenção nos exercícios de estatística, de probabilidade, porque a gente tem muitas vezes essa situação, menor ou menor igual, maior ou maior igual, certo? O igual significa que o número vai fazer parte dos meus eventos, dos meus resultados favoráveis. Então, vamos colocar aqui. Vamos chamar de evento A o item A, o evento B o item B e evento C o item C. Então, se quiserem parar o vídeo, parem e pensem um pouquinho quem são os elementos que compõem cada um desses eventos que estão aí. Ser igual a 3, ser menor que 3 significa, então, que o resultado é 1 e 2, por quê? Porque eu estou falando de um dado, e para o dado eu sei que o espaço amostral é 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, eu tenho que conhecer o meu experimento para saber quem é o espaço amostral, que tem N igual a 6.
Então, ser menor que 3 inclui apenas os elementos 1 e 2, e ser maior ou igual a 3 inclui o 3, o 4, o 5 e o 6. Então, qual é a probabilidade de sair o evento A, né? Do evento A acontecer? Eu tenho uma chance em 6. Por quê? Porque eu tenho um elemento compondo o evento A. Então, N de A é igual a 1, portanto, a probabilidade é 1/6. Na forma decimal, a gente também consegue escrever isso na forma decimal. O meu N de B agora é 2, porque o B é formado por 2 elementos. Portanto, a probabilidade do evento B acontecer será 2/6, que é o número total, ou 1/3, ou aproximadamente 33,3%. E a probabilidade do evento C acontecer, o C tem quantos elementos? 4. Então, N de C igual a 4 é 4/6, que é a mesma coisa que 2/3. Então, a gente pode representar na forma de fração, ou podemos representar também na forma decimal, né? Se a gente achar que a forma decimal, a forma de porcentagem, faz mais sentido, dependendo da situação, ela pode ser mais esclarecedora. A gente vai ter aqui, então, por exemplo, isso aqui seria 1/6. Vou colocar pelo que eu já sei de certeza aqui. Esse aqui é 33,33% aproximadamente. Esse aqui é 2/3, é aproximadamente 66,67%. E 1/6, se eu não me engano, é 16,67%. Dei uma confirmadinha aí. Se não for, eu vou arrumar aqui nas notas de aula, certo? Então, a gente tem os valores de cada uma dessas probabilidades. Vamos então para mais um exemplo. Considere o experimento aleatório, que é a extração de uma carta de baralho honesto com 52 cartas. Para quem não entende muito de baralho, 52 cartas são 4 naipes de 13, contando do A, né? A1, 2, ou A é 1, não lembro agora, até Joker, Queen e King, certo? Então, a gente tem 4 naipes de 13 cartas cada um. Então, o nosso baralho tem 52 cartas. Calcule a probabilidade de extrair uma carta de espadas, uma dama preta e um rei de ouro. Então, a gente vai precisar definir quem são os espaços amostrais, certo? O meu espaço amostral é formada por essas 52 cartas. Eu não vou colocar todas aqui, né? Mas se a gente fosse escrever o espaço amostral, seria o as de ouro, o as de copas, perdão, o as de ouro. Então, eu teria que descrever todo mundo até o K, né, de paus. Então, todas as cartas que a gente tem no nosso baralho, a gente teria aí 52 cartas diferentes. Vamos chamar de evento A o item A, evento B o item B, evento C o item C. Qual é a probabilidade do evento A? Então, vamos lá. Eu quero uma carta de espadas. Dessas 52 cartas, que compõem, então, o tamanho do meu espaço amostral, eu tenho 13 cartas no naipe de espadas. Então, eu tenho a probabilidade de 13/52, que é igual a 1/4 ou igual a 25%. Então, eu tenho 25% de tirar uma carta de espadas, perdão. Qual a probabilidade do evento B? O evento B significa tirar uma dama preta. Para quem não sabe, dama preta é o quê, né? E para ser preta tem que ser de ouros ou então tem que ser de paus. Porque eu fiz ao contrário, é uma arvorezinha assim. Ou tem que ser de paus. Então, eu tenho no meu baralho 2 damas pretas, uma dama de paus e uma dama de ouro, se eu não tô errando, uma dama de ouro não, de espadas, né? Uma dama de espadas. Então, eu tenho 2 cartas de 52 possibilidades, né? Por isso é importante a gente saber qual é o tamanho do nosso baralho, porque senão aqui seria mais se fossem 2 baralhos. Isso é a mesma coisa que 1/26, se você fizer a conta, 1/26 é aproximadamente 3,85%, certo? Então, a gente tem uma chance aí de menos de 4% de tirar uma dama preta. Agora, o evento C, qual é a probabilidade do evento C? Eu quero tirar um rei de ouro. Só existe um rei de ouro, um rei de coraçãozinho, se eu não me engano.
um rei de ouro no meu baralho. Então, eu tenho uma possibilidade de 52. Se eu fizer a minha divisão, eu vou ter aí um número, esse eu não lembro, e não sei fazer isso de cabeça, não consigo. Isso é aproximadamente, já multiplicando por 100, você pode fazer a conta aí para conferir, 1,92%, certo? Então, a gente tem essas 3 possibilidades para esse experimento de retirada de uma carta do baralho. Pessoal, só fazendo uma correção aqui, porque eu sou péssima em espada, eu chamo disso de árvorezinha, o pretinho, o coraçãozinho e o losango. Só uma correção aqui que eu fui conferir. Então, aqui a gente tem um naipe de paus, certo? Só para que vai aparecer bastante baralho. Então, esse aqui é o espada, que eu tava esquecendo como é que era o símbolo e a cor dele. O coraçãozinho, que é o copas. E o losango é o ouro. Ah, então, desculpa aí, os naipes do baralho são esses aqui, para vocês verem a minha experiência com baralho. Eu até jogo baralho, mas é só com os símbolozinhos mesmo, eu não sei o nome das carinhas. E o J é Jack, se eu não me engano, certo? O Coringa, a gente chama em português de Coringa, né? Mas acho que em inglês o nome é Jack. Então, tá aqui os valete, né? Em português. Então, você tem aqui os naipes quando aparecer. Então, a gente tem paus e espadas são naipes pretos, e copas e ouros são naipes brancos, só corrigindo aí qualquer besteira que eu tenha falado nesse exemplo, certo? Então, continuando aqui os nossos exemplos, eu vou deixar 2 exemplos de exercício para que a gente possa discutir isso na nossa próxima aula síncrona. Gostaria muito que vocês tentassem fazer esses exercícios, certo? Aqui a gente tem um experimento aleatório, que é o lançamento de dois dados ao mesmo tempo. A gente vai entender que esses dados são dados distinguíveis, tá? Ou que são lançados um depois o outro, digamos assim, distinguíveis, só pelo seguinte, porque a gente está tentando trabalhar dentro de um espaço amostral equiprovável. Então, num espaço amostral equiprovável, todos os elementos têm a mesma chance de sair. Então, quando eu considero um espaço amostral equiprovável, a chance de sair 2 num dado e 1 no outro tem que ser, o elemento 2 e 1 tem que ser diferente do elemento 1 e 2 para termos da gente contar os números de elementos do nosso espaço amostral. Tá? Nessa tabelinha aqui eu coloquei o meu espaço amostral. Isso por quê? Porque se o resultado 2, 1 e 2 e 2 e 1 não for distinguível, a chance de sair 1 e 1 é uma, se a gente pensar só como conjuntos, né? Agora, a chance de sair 2 e 1, ela é um pouco maior, porque pode sair 2 e 1, ou pode sair 1 e 2. Então, a gente precisa colocar esses elementos de forma distinguível, de forma diferente, para que todos esses elementos aqui tenham a mesma chance de sair. Então, o nosso espaço amostral, ele vai ser composto por quantos elementos nesse experimento aleatório de lançar 2 dados? Ele vai ser composto por 36 elementos, certo? Então, por exemplo, sair 1 no primeiro dado e todas as outras possibilidades no segundo. Sair 2 no primeiro dado e todas as possibilidades no segundo. Dessa forma, construindo o espaço amostral dessa forma, todos os elementos aqui, qualquer resultado, vamos chamar assim, x e y desse conjunto, tem a mesma chance de acontecer, que é qual? 1 sobre 36. Então, todos os possíveis resultados têm a mesma probabilidade de 1 sobre 36 de sair, e aí a gente tem o que a gente precisa, que é um espaço equiprovável, certo? Então, já estou dando a dica aqui. Para esse experimento aleatório, que é o lançamento de 2 dados, esse é o espaço amostral que vocês devem considerar. Então, essa caixinha que está aqui é o meu espaço amostral. E aí ele pergunta algumas probabilidades. Então, qual a probabilidade da soma dos pontos ser maior que 9, do primeiro ser maior que o segundo e assim por diante. Então, dado que a gente tem um espaço amostral, o que vocês precisam fazer é verificar quantos elementos tem em cada um desses eventos que estão aqui, certo? A gente vai corrigir esse exercício na nossa próxima aula. Da mesma forma, o exemplo 8 vai ficar de exercício também para vocês, para a gente poder corrigir na nossa próxima aula síncrona. Então, aqui o evento é o lançamento de 3 moedas não viciadas, ou seja, que tem cara ou coroa. A gente pode, de forma resumida, representar por K e C. K de cara, C de coroa. Então, o exercício pede para que vocês construam um espaço amostral
A construção do espaço amostral é importante para que a gente tenha um número de elementos. Então, vou dar um exemplo. Quem é um resultado possível que eu posso ter ao lançar 3 moedas? Eu posso ter cara, cara e cara em cada uma das moedas. Então, para que a gente tenha também, mais uma vez, um espaço amostral equiprovável, a gente pode imaginar que essas 3 moedas também são distintas, tá? Também são distinguíveis, para que a gente consiga enumerar essas moedas, né? Ou lançar a mesma moeda 3 vezes, por exemplo, e anotar os resultados possíveis. Então, eu quero que vocês construam aqui quem é o espaço amostral e respondam então algumas probabilidades. Qual é a probabilidade de obter uma cara, no máximo 2, e de obter cara no segundo lançamento, certo? Então vai ficar de exercício para vocês e até a próxima aula.